Boa noite, telespectador. Boa noite, telespectadora. Está no ar TV Com Debate, que no programa de hoje vai discutir dois assuntos de grande importância e de grande interesse para praticamente toda a população economicamente ativa. Vamos falar aqui da terceirização. O presidente Michel Temer já sancionou a lei que implementa o serviço de terceirizadas no Brasil, com alguns vetos, algumas diferenças em relação ao texto que foi encaminhado, e também vamos falar sobre a reforma trabalhista. Para a gente entender um pouco mais as consequências que a implantação da terceirização pode trazer para os nossos trabalhadores, nós recebemos aqui dois advogados do escritório Zamari e Marcondes Associados, o meu já amigo, posso considerar assim, Richard Caco, e também o Luiz Arthur Silva Costa. Senhores, boa noite, bem-vindos. Boa noite, Guto. A casa é de vocês. Muito obrigado. A primeira pergunta, a terceirização, na opinião de vocês, ela é benéfica ou ela é maléfica para os nossos trabalhadores? Vamos levar em consideração aí esse cenário de crise. Muita gente que é a favor da terceirização argumenta de que é um momento para se implementar, o momento é de gerar empregos. Eu queria saber a opinião de vocês dois, por favor. Guto, boa noite. Eu tenho lido, visto muita coisa a respeito da matéria. Essa semana ainda eu vi uma discussão entre a Fiesp, por exemplo, e a CUT. E a Fiesp, como argumento em defesa da terceirização, ela diz que ela vai amplificar o mercado de trabalho, abrir novos postos, e isso, de certa forma, de fato, necessário para o país e é um dos argumentos daqueles que defendem a terceirização. Em contrapartida, a CUT, por exemplo, ela defende a tese de que a terceirização, na verdade, ela vai trazer um decréscimo na prestação de serviço, ou seja, que a contratação desses terceirizados, ela não vai suplantar a necessária qualidade da mão de obra. Então nós temos assim dois pontos antagônicos em relação a isso. Eu como advogado, eu vejo a questão também sob esse prisma, lógico, porque o mercado de trabalho afeta diretamente o Brasil, mas eu vejo também a questão do ponto de vista processual. E o que eu percebo pela prática de quase 25 anos de advocacia é que essas relações que envolvem o trabalho terceirizado, elas certamente vão desaguar em ações trabalhistas. Então vai ser mais trabalho para a justiça do trabalho? Penso que sim, penso que sim. Eu penso que a terceirização, ela, na verdade, ela prejudica a relação de emprego. Por quê? Por quê? Então, vou te falar o meu pensamento, o meu ponto em relação à terceirização. Para a gente entender primeiro como é que ela funciona. Então, hoje com as novas mudanças, é possível você terceirizar a atividade meio, que era o texto original, não da legislação, porque não havia legislação específica prevendo a terceirização. Nós tínhamos, na verdade, um texto de um enunciado ou uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho, súmula 331, que previa a possibilidade de terceirização das atividades meio. E hoje nós temos no texto de lei, sancionado pelo presidente Temer, a possibilidade de terceirização das atividades fim. Perfeito? Então, hoje, qualquer atividade dentro do teu empreendimento é possível a terceirização. Vamos dar como exemplo uma escola. Perfeito. Você tem na atividade preponderante da escola qual profissional necessário ao cumprimento das tuas atividades empresariais? O professor. O professor. Porque antes, no quadro anterior, se terceirizava a limpeza, a cozinha, eventualmente a segurança. Porém, os professores... Perfeito. Não poderiam ser terceirizados. O enunciado do TST, ele previa a terceirização exatamente para vigilância, limpeza e conservação. Atividades meio, não diretamente relacionadas à atividade fim da escola, como no teu exemplo. Então, eu não posso terceirizar a figura do professor, porque a atividade fim é a educação. Hoje, com o novo texto,
eu tenho essa possibilidade. Então você, na qualidade de empreendedor, você terceiriza essa tua atividade de que forma? Contratando uma empresa de prestação de serviço. Aí, nesse caso, com a Nova Lei, eu poderia contratar uma empresa que me desse professores. Perfeito. Né? Esse professor, ele é vinculado, ele é empregado de quem? Não diretamente da escola. Ele é empregado dessa empresa prestadora de serviço que está te fornecendo a mão de obra. Eu vou ter um custo em relação a essa contratação. Perfeito? A relação de emprego é mantida por esse professor com a empresa de prestação de serviço. E eu sou apenas dono da escola, o tomador desse serviço. Perfeito? E a relação prossegue normalmente. Finda essa relação, por qualquer motivo que seja, nós poderemos ter uma discussão de natureza processual perante a Justiça do Trabalho para discutir eventuais direitos não cumpridos nessa relação. Esse professor busca a Justiça do Trabalho através de um advogado e ele aciona judicialmente quem? A empresa prestadora de serviço, que é aquela que o contratou, e a escola, sua tomadora de serviço. A escola também é solidária? Sim, não solidária. Ela é subsidiária. Ela responde na medida em que aquela empresa prestadora de serviços não conseguiu honrar com eventuais direitos que esse trabalhador tenha sucesso nessa ação trabalhista. Então, de alguma forma, por que aí vem a minha contrariedade? Processualmente falando, sempre aquele que contrata vai ter responsabilidade por esse contrato de trabalho. Que ele vai ser vinculado a essa empresa. Vinculado a essa empresa. Então, é um tripé. Nessa relação processual, você vai ter o professor que promoveu a ação, a empresa prestadora de serviços, que é, na verdade, a empregadora desse professor, e a escola, que foi quem tomou os serviços desse professor. E o que eu percebo, e por aí a minha indignação, vamos chamar assim, em relação a essa forma de contratação, é que, normalmente, em 80% a 90% dos casos, essas empresas prestadoras de serviço, ao momento dessa ação trabalhista, elas já não existem mais. Desaparecem. E aí todo o ônus de eventual inadimplemento das obrigações trabalhistas vão recair, no nosso exemplo, sobre a escola. Então, o dono da escola, o empreendedor, ele na verdade está arriscando. Porque caso essa empresa terceirizada nenhuma dúvida, venha a faltar, ele é o responsável. Nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida. E aí, se você, ao longo desse contrato, não cobra, não fiscaliza o cumprimento das obrigações trabalhistas por parte dessa empresa que te ofereceu, que te forneceu o serviço, lá na frente, em juízo, você vai ter que honrar com essa obrigação. E aí fica a grande pergunta: por que terceirizar essa prestação de serviços e não contratar diretamente esse profissional? Tem umas circunstâncias na lei. O custo desse profissional, através de uma empresa prestadora de serviços, ele é muito mais barato do que a contratação direta. Por quê? Porque nós temos a vinculação desse profissional a um sindicato de empresas prestadoras de serviço. Não vai ser o salário, por exemplo, é inferior ao salário da categoria profissional. Então ele não seria ligado ao sindicato dos professores, por exemplo. Embora, e aí é bom a gente deixar muito bem claro isso, que essa é uma outra discussão processual, de natureza trabalhista. Esse professor, como exemplo, ele teria direito ao salário dos professores ou ao salário garantido pelas empresas prestadoras de serviço? É outra discussão que vai acabar nos tribunais. Doutor Luiz Arthur. Boa noite, Guto. Boa noite. Qual que é a tua opinião em relação a isso? A terceirização é uma cópia de um modelo que começou nos Estados Unidos, que tinha uma boa intenção, né? Preparar profissionais para atuarem no mercado, já dando um fomento mais rápido aos empreendimentos e assim ter um lucro maior. Só que o que nós vemos observando de lá e de cá é que não deu certo esse modelo. Já vinha sendo utilizado mesmo sem a legislação
que agora veio só adequar algumas coisas, mas sempre existiu, né, esse tipo de serviço aqui. E foi criado nos Estados Unidos em que época? Você tem registro? Por volta dos anos 70 e 80. Começou essa questão de juntar pessoas, torná-las... Antes era cooperativa, né? No Brasil nós tivemos o fenômeno das cooperativas. É um trabalho né? A ideia era mais ou menos essa, né? Entregar aquela mão de obra especializada para o empreendedor. Para não ter um custo mais baixo reduzido do que o praticado no mercado. E uma qualidade superior de formação de um profissional dentro do empreendimento. E a conta acaba não fechando, né? Não. Porque eu costumo também usar o exemplo do condomínio. Antigamente, o condomínio tinha o vigia, o manobrista, o faxineiro, o zelador, o porteiro. Então, com o encarecimento dessa mão de obra vinculada diretamente ao condomínio, decidiu-se terceirizar. Bom, então, eu terceirizo o faxineiro, terceirizo o zelador, terceirizo o porteiro. É o barato sai caro, na opinião de vocês? Eu não tenho dúvida disso. No final da conta vai pagar novamente, vai pagar 2 vezes essa conta. Que é uma conta que não fecha. Eu vou, na verdade, vou fazer uma corretagem do trabalho, né? Você não está tomando o trabalho direto Preciso ganhar para isso. Né? Eu tenho que ter a minha margem de lucro. É isso. Não tem mágica, né? Não tem mágica. Não tem. E isso acaba esbarrando nos acidentes de trabalho, que eu estava comentando. Isso. O Diese fez um levantamento, de modo simplório, cerca de 30% inferior o salário desses profissionais terceirizados, dos empregados diretamente na atividade deles. O número de acidentes do trabalho, de cada 10 acidentes, 8 são relacionados aos funcionários terceirizados, né? E eles têm uma carga de trabalho superior aos empregados normais também. Que é uma conta e isso acaba refletindo, inclusive, na Previdência, gera um custo maior. Ao SUS, você está gerando aí um passivo maior, né? Toda essa questão também que envolve depois a Justiça do Trabalho, né? Então, não sei até que ponto existe essa vantagem mencionada pelo nosso presidente na homologação. Antes, uma dúvida aqui. Eu tenho uma empresa terceirizada de limpeza. Eu contrato esse trabalhador, eu é que assino a carteira dele, ele é meu funcionário. E aí entra naquele exemplo do trabalhador ligado ao sindicato das empresas prestadoras de serviços. Exatamente. Que é a forma de se... Você não baratear a prestação de serviço. Você tira ele de uma categoria e coloca na outra. Exatamente. Aí que eu quero chegar, como você ia falar das ações. Se eventualmente esse trabalhador for à justiça dizendo, olha, eu sou professor, mas não recebia o piso de professor. Sim. Ele vai ganhar essa ação? Ele tem chance de ganhar essa ação? Essa situação em relação aos professores é uma situação nova, Guto. Por que é uma situação nova? Porque nós estamos tratando da atividade fim. E até então, antes da sanção da lei, nós tínhamos, na verdade, só a terceirização das atividades meio. Então, ainda é desconhecido, digamos assim, o resultado final prático de ações que envolvam atividade meio. Se não pela questão da responsabilidade subsidiária. Essa é passiva, né? Pacífica, desculpa. Já é entendimento do Tribunal Superior do Trabalho em relação à matéria, mas em relação à atividade fim, em termos de fixação de salário, ainda é uma matéria nova. Eu tenho para mim, pessoalmente, e você estava falando agora de condomínio, o nosso escritório, ele atua para inúmeras administradoras de condomínio. Então, nós temos assim uma gama de ações que envolvem condomínio, em que, conversando com os síndicos, é interessante como eles acham assim a 8ª maravilha do mundo a contratação, a terceirização. É como se você se livrasse da responsabilidade que você tem como empregador, não só de natureza fiscal, trabalhista, em termos de valores, mas a responsabilidade prática no comando daquele profissional que trabalha para você. E você joga toda essa responsabilidade para a empresa que está te fornecendo a mão de obra. Acho que você já deve ter ouvido, olha, não está bom no dia, no outro já liga, já manda outro. Eu não tenho dor de cabeça. A dor de cabeça ela vai estar lá na frente esperando por ele. Porque é o que eu te disse, é um percentual exagerado de empresas que prestam serviços, em condomínio em especial, em que você nunca ouviu falar e ela sequer comparece na audiência trabalhista.
porque ela deixou de existir da noite para o dia. Então você tem responsabilidade de natureza previdenciária, de natureza trabalhista e de natureza tributária, que acaba desaguando na figura do tomador de serviço, na figura do condomínio. E aí aquele síndico que peitou os outros condôminos que eram contrários à contratação, à terceirização de serviço, você explicar isso numa assembleia de condomínio, que você teve que terceirizar, o que você quis terceirizar, e todo esse ônus agora de dívida trabalhista que vai recair sobre esse condomínio, é uma tristeza, né? Então vamos tomar um exemplo aqui. Um zelador. Ficou 10 anos, é um exemplo que não é... Ficou 10 anos, um longo tempo no condomínio, terceirizado. A empresa simplesmente pagava o salário. A empresa deixou de existir. Esse ônus desses 10 anos de falta de recolhimento de fundo de garantia, de INSS, vai cair pelo tomador de serviço. Então atenção, síndicos... Isso é que a gente chama, Guto, de responsabilidade subsidiária. É bom as pessoas entenderem como é que funciona esse sistema. Perfeito. A responsabilidade subsidiária, ela nasce com o descumprimento da obrigação por parte do devedor principal. O devedor principal é sempre aquele que contrata. Contrata na acepção do termo empregador. Então, a empresa que oferece os serviços, que presta os serviços, ela é o empregador nessa relação terceirizada. Então, a responsabilidade principal é da empresa, a empresa que contratou o profissional. Na medida em que ela desapareceu, ou que ela se tornou inadimplente ou insolvente, essa responsabilidade automaticamente ela é transferida para aquele que tomou o serviço, para aquele que contratou. E que está fixo ali, que é o condomínio, que todo mundo sabe o endereço, não é? O nome do síndico, eventualmente administrador, que dali não vai fugir, não então vai eles têm onde buscar. Não vai fugir. E olha, mais importante do que isso, entrando só numa outra seara, essa responsabilidade do condomínio, ela é extensiva de forma individualizada à figura do síndico e à figura dos moradores. Ou seja, todo mundo tem a sua participação de responsabilidade. Tem a sua participação de responsabilidade. Que, possivelmente venha não residir mais no local, continua com a responsabilidade. Então não adianta mudar de prédio. Em acidente de trabalho, por exemplo, o trabalhador terceirizado, ele está coberto, ele tem como, porque hoje, por exemplo, o que a gente ouve é que a terceirizada não cumpre determinadas regras, por exemplo, como plano de saúde. Isso pode ser negociado. É isso mesmo? Ou o trabalhador não deve abrir mão? Ele é protegido de alguma forma? Ou essa relação com a terceirizada, ele vai acabar perdendo esses direitos? Nessa relação de terceirização, as normas coletivas que geralmente disciplinam esse tipo de matéria são as aplicáveis aos prestadores de serviço. Então, independente dele estar num segmento que ofereça, por exemplo, um plano de saúde, ele, por ser um prestador de serviço terceirizado, ele não vai se beneficiar, né? Ele só vai ter direito àquilo que estiver lá. Diferente do trabalho temporário, que é preciso acompanhar a atividade fim, tudo que é entregue ao trabalhador temporário também é o definitivo. Não tem distinção. Só que com relação à terceirização, não. Só vai acompanhar o que for previsto na norma coletiva dele. No caso do terceirizado, é a negociação, você é o dono da terceirizada, eu sou o profissional. Olha, Guto, estou precisando de um jornalista. Não, Guto, não é a negociação, entre as partes. Não prevalece isso. Você tem aí a questão da norma coletiva. Então, em tese, a norma coletiva é o que a gente conhece como acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho. Então, tem uma norma anuída pelos sindicatos de classe que estabeleceu qual é a regra do jogo para essa contratação. Então, você falou em plano de saúde. O plano de saúde, por exemplo, ele não é um benefício previsto na legislação ordinária. É um benefício previsto em norma coletiva de trabalho. Por isso que algumas categorias têm plano de saúde e outras categorias não, porque não foi um benefício instituído pela norma coletiva de trabalho. Então, não significa dizer que a terceirização ela vai estabelecer a regra de forma individualizada. Não é assim que funciona. As partes têm obrigatoriamente que se vincularem ao que dispõe
a norma coletiva. Então eu tenho que ser ligado obrigatoriamente a algum sindicato. Ou não? No caso da terceirização, você tem o sindicato das empresas prestadoras de serviço. E, em tese, a vinculação desse profissional contratado é com esse sindicato. Posso agora dar uma de advogado do diabo? As pessoas usam muito o exemplo dos Estados Unidos, da negociação patrão-empregado, dessa negociação direta. Lá não existem algumas situações como existem no Brasil, férias, o fundo de garantia, o desconto no INSS. Eles recebem por hora ou por semana. Sim. Dá para fazer uma comparação do modelo norte-americano com o do Brasil? A gente tem muito benefício, o trabalhador brasileiro tem muito benefício em detrimento do trabalhador norte-americano? É que a nossa legislação trabalhista ela é um pouco antiga e não foi se adequando à realidade do país. Então existe sim um protecionismo, ela foi criada a Justiça do Trabalho para proteger os direitos do trabalhador, o que não existe, por exemplo, nos Estados Unidos. Lá a questão é completamente contratual. Olha, você vai trabalhar 12 meses por um valor fechado, muitas vezes lá o valor é até anual, né? Vai trabalhar tantas horas diárias, semanais, mensais, os pagamentos vão ser em tais datas. Ponto. Aquela discussão, hoje se equiparia aqui à justiça comum. Se discutiria esse contrato na justiça comum. Olha, eu fiz um contrato com esse senhor para receber tanto, trabalhar tanto, só que ele não me pagou. Então seria uma discussão contratual, não uma questão laboral, que aqui nós temos a Justiça do Trabalho, a Justiça Especializada do Trabalho, né? Adotar esse sistema no Brasil, hoje em dia, eu acho muito difícil. Né? Aqui nós temos sindicatos, confederações, aguerridas, sim, mas ainda não caminhando nesse sentido de composição contratual, não, acho que não se aplicaria ainda à nossa realidade. Eles estão mais avançados que a gente em relação a essa questão relativa a capital-trabalho? Os Estados Unidos têm sindicatos fortes também, não tem? Sim, mas são pouquíssimos. Comparado aqui, nós estamos falando de lá de 20 sindicatos num país. Né? Aqui nós temos 20 sindicatos. Só 20 sindicatos nos Estados Unidos? Na verdade, por cidade, né? Então fica... Os Estados Unidos, eles trabalham mais com um esquema de confederação que a gente tem aqui, numa similitude, do que o sindicato propriamente de classe. No país nós temos uma infinidade de sindicatos, né? Há uma briga imensa entre sindicatos para reconhecimento de representação de uma determinada categoria profissional. Então são inúmeros sindicatos para discutir... Tem vários sindicatos que representam a mesma categoria. Não existe, isso não é possível no país. Eles brigam, na verdade, para conseguir a representação. Enquanto que, como disse o Luiz, nos Estados Unidos você tem, vamos imaginar assim, uma confederação sindical, com uma diferenciação em relação ao direito sindical brasileiro de extrema relevância. Lá, o empregado ele tem a opção de filiação. Ele não é obrigado a se filiar. Aqui ele é metalúrgico, ele é filiado ao Sindicato dos Metalúrgicos. Ele é bancário, ele é filiado ao Sindicato dos Bancários. Ele é rodoviário, ele é filiado aos sindicatos dos rodoviários. Nos Estados Unidos, você tem a opção de filiação. Você se vincula, se quiser, ao sindicato que você achar que atende melhor os teus interesses. Então, o próprio trabalhador pode optar pelo melhor sindicato para representá-lo. Não há dúvida em relação a isso. E aí, como diz o Luiz, nós estamos à luz de distância dessa realidade sindical. O que demonstra uma maturidade em relação à lei. A própria relação de empresa. Exatamente. Até o respeito a relação que envolve empregado e empregador. Empregado, né? Lá existe esse respeito já um pouco, né, mais claro do que aqui. Porque, infelizmente, temos ainda alguns empreendimentos aqui que não respeitam tanto os direitos dos trabalhadores. Também temos os trabalhadores que, por sua vez, também, por vezes, não fazem o trabalho contratado. Não cumprem o que foi contratado. Então, esse amadurecimento cidadão mesmo ainda nos distancia um pouco dos americanos. A nossa relação capital-trabalho ela é mais próxima do modelo europeu em relação aos benefícios, às proteções que os trabalhadores têm?
Porque lá na Europa também estão revendo algumas coisas. É preciso rever, né, na verdade. É importante se conversar isso, porque é necessário haver... É uma zona cinzenta, né, Guto? A gente tratar dessa matéria é extremamente complexo, é complicado. A gente conversa com amigos, por exemplo. Eu tenho amigos que são empresários e tenho amigos que são empregados. E aí cada um discute na sua... essas duas amostras. Por isso que você tem essas duas situações. Então eu discutia, por exemplo, eu tenho para mim que a criação do 13º salário, por exemplo. Por que o 13º salário? Algumas categorias o 14º salário. O fundo de garantia. Por que a criação do fundo de garantia? A multa de 40% do fundo de garantia, que se transforma em 50% na medida em que o governo te cobra mais 10% por um rombo do fundo de garantia, que quem deu causa foi o governo e o empregador tem que pagar essa conta. E o empregador não pode muitas vezes mexer no dinheiro do fundo de garantia? Não, está lá. Esse dinheiro serve para N situações provocadas pelo governo e é um dinheiro que o empregador não tem nem a noção do momento exato em que ele vai conseguir dispor. Mas a questão é o seguinte, de fato, é um ônus que pesa para o empregador. E a contrapartida, qual seria na medida em que há um projeto de lei que quer sacar esses direitos do trabalhador? Não é? Então, é uma questão cinzenta por conta disso. Em contrapartida, nós temos um salário mínimo de R$900. Quem é que se sustenta nesse país com um salário mínimo desse? Então, veja que você tem o ônus de uma carga tributária, que a gente nem falou sobre isso, de uma carga fiscal muito grande, que onera também a folha do empregador. Então, para que a gente possa mexer nisso tudo, desonerar o empregador, é preciso, é necessário que se institua algum programa de incentivo ao empregado. É preciso a contrapartida em relação ao empregado. Porque só tem um beneficiado nessa relação, que é o governo. Que é o nosso grande sócio aí durante quase 6 meses. Será que ele abre mão disso? Exatamente. Ele precisa abrir mão. Para melhorar a relação trabalho, empregado-empregador, eu acho que o grande diferencial nisso tudo é o governo brasileiro. Nós vamos discutir a contrapartida que o governo pode dar para melhorar a situação do trabalhador no próximo bloco. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta, com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. Você que é português ou gosta da música portuguesa, não pode perder. Aos sábados, 20 horas. No domingo, às 19 horas e na quarta-feira, às 20 horas. Portugal e sua gente é um programa Gabrielo Gabrieles. Viana do Castelo, que beleza natural, és a mais linda do Minho, do canteiro de Portugal. Diariamente, na nossa programação, você confere o TV com Clipes. Dos grandes clássicos aos atuais. Então fique ligado no TV com Clipes.
TV Com Debate já está de volta. Eu, antes de voltar aos assuntos com os meus convidados, eu vou mandar um abraço para o Marcelo Moura, que é de Santos, mas mora em Brasília e está agora na África do Sul. Está fazendo um curso de inglês. Um abraço, Marcelo Moura. Mesmo à distância, sempre acompanha e nos dá a honra da audiência no TV Com Debate. Um abraço, Marcelo. Bom retorno ao Brasil. Nós hoje recebemos aqui os advogados do escritório Zamari e Marcondes Associados, o Richard Caco e o Luiz Arthur Silva Costa. No primeiro bloco nós discutimos a questão da terceirização, mas agora no segundo bloco vamos falar, o Richard deixou aqui o gancho, como que o governo pode dar a contribuição dele em relação à questão dos encargos pesados e leoninos em cima do que o empregador paga aos funcionários, aos colaboradores. Agora a moda é falar colaboradores. Luiz Arthur, o governo pode abrir mão de ser o nosso sócio majoritário? Sim. Chegou o momento já, né? Já passou esse momento. Onerar, passar para a mão do empregador esse déficit que não foi ele que gerou para o país, é um peso muito pesado, né? Você está fazendo aquele setor que gera o crescimento do país parar esse crescimento, porque ele não consegue, ele fica limitado com excesso de gastos e essa carga tributária imposta pelo governo que é impraticável, né? Ele paga quase 2 vezes o valor do funcionário para o governo. E hoje o empresário ele pensa muito antes de contratar e pensa mais ainda na hora de demitir. Sim. E como você lembrou no primeiro bloco, tem os 40% que viram 50%, tem o aviso prévio que ele é também indenizado, se ele não quiser o trabalhador fica os últimos 30 dias. Tem uma série de empecilhos, então ele tem que pensar muito antes de contratar e também Não tem de dúvida. demitir. O que você acha, o que o governo pode abrir?